Existe um momento na formação clínica em que o método deixa de ser uma ferramenta e passa a se tornar um limite. No início, ele organiza, ele dá direção, ele oferece uma sequência segura diante da complexidade. E isso é necessário. Sem método, o clínico iniciante se perde na quantidade de informação, na multiplicidade de sinais, na instabilidade dos quadros. O método, nesse estágio, sustenta o pensamento, mas, em algum ponto, ele começa a fazer outra coisa. Ele passa a substituir a observação. O clínico deixa de olhar para o fenômeno e começa a procurar onde o fenômeno se encaixa dentro do método. E essa inversão é sutil, porque externamente tudo parece correto. A anamnese está bem feita. Os critérios foram seguidos. O raciocínio parece coerente. Mas há uma perda silenciosa acontecendo. A realidade deixa de ser o ponto de partida e passa a ser apenas um material de confirmação. O método que deveria orientar o olhar começa a filtrar o que pode ou não ser visto. E a partir daí, o clínico não percebe mais o paciente. Percebe apenas versões do paciente que cabem dentro da estrutura que ele domina. Esse é o ponto em que o método começa a engessar a clínica. Não porque o método está errado, mas porque ele foi elevado a uma posição que não deveria ocupar. Método não é realidade. Método é uma tentativa de organizar a realidade. E toda tentativa de organização, por definição, é parcial. Quando o clínico perde isso de vista, ele começa a forçar a coerência onde existe ambiguidade, a simplificar o que é estruturalmente complexo e a resolver rápido o que ainda não foi suficientemente compreendido. E aqui aparece um dos efeitos mais perigosos do excesso de protocolo: a perda da tolerância ao não saber. O método oferece segurança. A clínica real exige sustentação do incerto. Exige permanecer diante de um quadro que ainda não se organizou completamente. Exige suportar a coexistência de padrões. Exige reconhecer que, em muitos casos, o diagnóstico não é um ponto de chegada, é um processo em construção. Quando o clínico se apoia demais no método, ele encurta esse processo. Ele conclui antes de observar, ele nomeia antes de compreender e ele intervém antes de integrar. E isso não acontece por falta de conhecimento, muito pelo contrário. Muitas vezes acontece em profissionais tecnicamente bons, bem formados, com repertório amplo, mas em algum momento esses profissionais passaram a confiar mais na estrutura que aprenderam do que na própria capacidade de perceber. E esse é um ponto delicado, porque sair do método como prisão não significa abandonar o método, significa recolocar o método no lugar correto, como uma ferramenta e não como uma lente única.
O clínico mais experiente não é aquele que segue melhor o método, é aquele que consegue usá-lo sem se tornar dependente dele, que consegue suspender o protocolo quando o caso exige, que percebe quando a realidade não está cabendo na estrutura, que aceita rever o próprio raciocínio sem precisar defender coerência a qualquer custo. Porque no fim, a clínica não responde ao método. É o método que precisa responder à clínica. E quando essa hierarquia se inverte, o pensamento para. E o cuidado se torna mecânico.